Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender a questionar. Hoje será uma Red Pill diária. Será um ensinamento até onde vai a toca do coelho. Pois algo grande está acontecendo com esse mundo. Está sendo, acobertado pelos militares, pelas grandes mídias. Não sabemos o que vai acontecer, mas vai acontecer. E está ocorrendo movimentações de tropas, navios, tanques de guerras, mas não são confrontos simplesmente de países, interesses econômicos, não. É algo por trás, algo obscuro. Então a gente tem que especular. Se, por exemplo, o exército não solta a nota, quer dizer, a nota eles soltam, né? É um treino. Nós estamos simplesmente treinando aqui. Nós pegamos nossos soldados, colocamos eles com armas de airsoft e estamos brincando na rua de airsoft entre os cidadãos de bem. Você acredita nisso? Pois é, são as notas que os caras tocam. Então, algo está acontecendo. A verdade mesmo ninguém sabe, mas me parece que é algo bem catastrófico. Eu sempre falo que o pior período para a humanidade é o final do ano. Nós temos que lembrar sempre que a elite mundial acompanha solstício de inverno, solstício de verão. Solstício de inverno, solstício de verão. Ah, mas essa história de solstício é a história do calendário maia, e já passou 2012, então tá tudo errado, você acha mesmo? Primeiro, o calendário maia não é o calendário para o fim do mundo. É uma tradição equivocada, às vezes de interesse próprio. O calendário maia é o fim de um ciclo. Os egípcios tinham um calendário para fim de um ciclo, os hebreus tinham um calendário para fim de um ciclo, os maias tinham um calendário para fim de um ciclo, e provavelmente o calendário maia tem uma perspectiva de erro de até 20 anos. Então, o que está acontecendo? A data que nós estamos vivendo, 2021, não condiz acertadamente com a data que nós estamos hoje. Existe um período nebuloso. Ninguém contou do nascimento de Cristo até agora assertivamente. Tem sempre uma lacuna de um erro aí, tá? Tanto é que muitos dizem que estamos em 1984, né, do grande irmão do George Orwell, né? Mas basicamente é o seguinte, algo vai acontecer, eles estão acompanhando o calendário, né, o solstício de inverno, solstício de verão, provavelmente agora, em poucos dias, né, para não dizer um mês, vai ter um evento solar, pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça, mas essas pessoas ficam oriçadas, tá? E elas estão se preparando para as coisas. Por exemplo, se você acompanha o meu canal aqui há muito tempo, sabe que eu noticiei uma vez que a FEMA estava com vários caixões, fabricando vários e vários e vários caixões. Agora, por quê? Qual é a nota? Sabe qual foi a nota da FEMA? Foi o seguinte, nós estamos fabricando caixões de duralumínio, de não sei o quê, simplesmente porque pode ser que venha uma pandemia. Isso há 8, 9 anos atrás, antes de tudo acontecer. Como eles sabiam disso? Como esses caras sabiam disso? É uma pergunta, esses caras têm um mago ali, um vidente, por acaso? Ou será que eles que estão criando os problemas? Porque, meu irmão, não tem ver o futuro, só a Deus pertence. Então os caras não sabem do futuro, eles criam o futuro, eles criam o presente. Então é uma questão a se discutir, né? E o que acontece? Olha só, o exército do Letão, que faz aí um certo tipo de divisa com a Rússia, decidiu colocar o seu exército nas ruas. Agora, por qual finalidade? A nota oficial, eu vou trazer o vídeo para vocês, é que eles estão treinando. Não, nós pegamos nosso exército, colocamos aqui armas de brinquedo, né, de airsoft, e nós estamos aqui treinando, né? É apenas um treinamento. Ignore a gente aqui. Por que os exércitos estão treinando na rua? Pense, use um pouco a sua cabeça. Por que os exércitos do mundo, a partir de agora, vão começar a treinar nas ruas? Por que eles vão começar a treinar nas cidades? Pense, raciocine o que aconteceu há mais ou menos 80, 100 anos atrás. Pense, use um pouco da sua cabeça. Aquele que não conhece a sua história está fadado a repetir o mesmo erro. Nós estamos vivendo exatamente os mesmos erros da gripe espanhola. Exatamente a mesma coisa. Não mudou nada. Então, praticamente, a gripe espanhola foi 200 anos atrás, né? Mas a G2, por exemplo,
Foi há 100 anos atrás e tá exatamente a mesma coisa. Enquanto as pessoas se preocupam com chafariz de bunda, lacração, militância, algo grande está acontecendo. E você que me assiste, você tem que entender e despertar. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Então, basicamente é o seguinte, olha só, o exército do Letão saiu às ruas de sua capital, Riga, em uma série de manobras simulando uma invasão pela Rússia. Você acha mesmo? Vou colocar a imagem para você ver, tá? Você acha mesmo que simplesmente, vamos lá, você acha mesmo que simplesmente uma guerra se ganha com soldados? É uma pergunta para você, né? Você acha mesmo que uma guerra, um interesse, um conflito econômico, social, você acha que ganha com soldados? É uma pergunta. Porque se você acha que ganha com soldados, meu irmão, você foi fortemente doutrinado. O soldado não serve para nada num exército. Uma bomba nuclear é muito mais eficaz que um soldado. Por exemplo, um chemtrail, um projeto HARP, outros projetos que eu não posso falar que são secretos, mas projetos de clima, guerras biológicas são muito mais eficazes que soldados. Então o soldado ali, ele só serve para uma coisa. Coloca na sua cabeça e nunca mais esqueça o que eu vou te dizer. O soldado no exército só serve para uma coisa: oprimir o povo. Mais nada. Mais nada. Se o presidente dos Estados Unidos quisesse ganhar a guerra com o Talibã, mandava uma bomba nuclear. Mandava drones. Rastreava os caras via satélite. Então, basicamente, não se ganha uma guerra com soldados. Se ganha uma guerra com informação. Tá entendendo? O que fez com que a Segunda Guerra Mundial ganhasse, a Segunda Guerra Mundial não, o exército americano ganhasse a Segunda Guerra Mundial foi informações. Foi o quê? Espionagem e informação. Então se ganha uma guerra com informação, não com soldados. Tolo é aquele que acredita que o homem que vai para a linha de frente está mudando alguma coisa. Não muda nada. É só simplesmente para que as notícias noticiem que soldados e heróis estão voltando para casa. Mas na verdade quem fez todo o trabalho foi alguma guerra biológica, foi uma devastação climática a mando deles, alguma nave, por exemplo, algum disco voador, um orbe de luz, que esses caras têm tecnologia. Por exemplo, a gente tem aí vários projetos, por exemplo, Montauk, por exemplo, com naves. Nós temos o 1953 chamado UFO Incident. Nós temos tecnologias, né? Por exemplo, Paperclip, né? Dominique, operações militares secretas de alta tecnologia. Então, basicamente, não é com soldados, é com tecnologia, armamento militar, tá? E informação que esses caras ganham a guerra. Então, para que serve o soldado? Novamente, para você, camaleãozinho, que está aprendendo sobre a vida, apenas para oprimir o povo. Essa é a função do soldado, mais nada. Você poderia ter o melhor exército do mundo sem um soldado. Sem um soldado. Apenas colocando satélites em órbita com bombas nucleares para atirarem para baixo. Não precisaria de nenhum soldado. Todo mundo te temeria do mesmo jeito. Então o soldado está ali para oprimir o povo. É para isso que serve o soldado. Colocou na sua cabeça? Agora você entendeu? Então, faz algum sentido o exército que é feito para oprimir o povo estando nas ruas? Agora faz. Né? Então, basicamente, o que está acontecendo? Nós estamos vendo manifestações no mundo inteiro, manifestações verídicas, verdadeiras, em pautas verdadeiras. Não essas manifestações chulas brasileiras, mas verdadeiras, as quais eu não posso tocar na pauta aqui, né? Mas basicamente é o seguinte, sabendo dessas manifestações, sabendo que alguma coisa está por trás, o Estado desse país, o Exército, já está se mobilizando, fazendo com que um exército treine nas ruas, para impedir a fúria do povo, para impedir o caos, a guerra civil. Porque quando o caos for instalado, meu irmão, não tem quem segure. Você acha mesmo que 2.000 policiais, por exemplo, lá na França, dão conta de uma manifestação de mais de 100.000 pessoas indo para cima? Você acha mesmo? Porque você pode pegar uma 9mm, meu irmão, você capotar um cara, uma multidão de gente vindo, você vai gastar umas 10 balas com cada pessoa. Você acha mesmo? Quando chegar um ponto que as pessoas realmente passarem fome, e vão passar, a coisa vai chegar no nível grande. Eu trouxe aqui
há mais ou menos um ano atrás, um noticiário de 1902 chamado Rádio Control, onde a proposta deles em 1902 era ter policiais robóticos, automatas, um certo tipo de robô que era controlado via rádio para oprimir o povo. O que estava acontecendo nessa época, 100 anos atrás? Adivinha? A mesma coisa que agora. Então, praticamente, eles estão colocando o exército na rua com a finalidade ao qual eu acredito, não podemos provar, porque a verdade ninguém conta de ocaso, para oprimir o povo. Não só oprimir o povo, como para, ao mesmo tempo, treinar o exército. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O exército não deveria treinar na mata? É uma pergunta para você. O exército não deveria treinar na floresta? Por que o exército não treina na floresta? Uma pergunta. Por que os exercícios militares nunca são na floresta? É uma pergunta. Só no Brasil. Coloca na sua cabeça. Só no Brasil. Por que a maioria dos exércitos não treina na floresta? Porque a maioria e a grande esmagadora maioria das pessoas mora na cidade. Então, enquanto nós temos numa cidade 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas, morando assim de forma isolada, é 8, 9 mil. E dessas 8, 9 mil, ainda assim não estão tão bem isoladas. Os que estão verdadeiramente isolados, 45, 50. Então, é muito mais fácil você mobilizar uma tropa, porque tropa é dinheiro. O soldado não trabalha de graça. O soldado tem família para sustentar. Então, eles têm equipamento para comprar. Então, tudo é interesse financeiro. Então, pensa comigo. Para que eu vou gastar milhões de reais em operação militar para pegar 45 pessoas no meio do mato? Por que eu vou gastar esses milhões de reais na cidade e tomar conta da cidade? Simplesmente fazer uma barreira, uma quarentena, e ninguém sai, ninguém entra. Então, não faz sentido botar o exército no campo. Até porque, eu já trouxe essa aula aqui. Se você acompanha meu canal, você sabe. Eles modificaram a floresta. A floresta tinha árvores frutíferas. Então o cara se invocava na floresta, tinha árvores frutíferas, tinha animais, ele sobreviveria. Agora não, o que é a floresta? São só cobra, escorpião, animais devoradores, não tem nada para comer na floresta, se você entrar você morre em poucos dias. Tem documentários da G2 que falam assim, eu esqueci o nome desse documentário, mas eles estavam perseguindo uma francesa, se não me falha a memória, e a francesa, uma menina de 10 anos, ela entrou na floresta. E aí, tava o tenente e vários soldados, tinham mais de 50 soldados, tentaram tirar dela, não conseguiram. E o soldado falou assim, vamos lá atrás dessa menina. Aí o tenente falou assim, não faça isso, não desperdice a nossa energia. Em poucos dias ela vai estar morta. Por quê? Porque sempre que esses caras se embocavam na floresta, morriam de fome, machucava, se perdia. Então, assim, floresta não é um lugar habitável. Eles transformaram, com esses rastros químicos, na minha visão, a floresta num lugar inabitável. Então, se você entrar na floresta, você vai se dar mal. Então, faz algum sentido o exército ir para a floresta? Sendo que não dá para sobreviver na floresta? Não dá, é impossível. Nem índio sobrevive na floresta. O índio, para poder sobreviver, ele está perto de um rio para pescar, que é a maior fonte de proteína de alimento dele, e ele está sempre plantando. E eles estão vivendo em comunidade, numa oca, uma coisa fechada. Eles limpam a área e vivem ali. Agora, na floresta, raramente alguém vive. Tá? E mesmo quando o índio vai na floresta caçar alguma coisa, vai 2, 3, nunca vai sozinho. Então faz algum sentido o cara se embocar na floresta? É um lugar inóspito? Não faz sentido. Então o exército sabe disso. Qualquer um que tentar se aventurar na floresta, ele vai sucumbir. Ah, mas eu vou levar alimento. O seu alimento tem data de validade. O seu alimento vai acabar um dia. Eles sabem disso. Então, a floresta não é um lugar de interesse para eles. Não compensa investir milhões de reais numa busca na floresta para encontrar meio gato de pessoas pingadas. Aí nós temos esse vídeo aqui, tá? O que se trata esse vídeo? Vamos ver para você poder entender. Olha só. Olha o desespero. A mãe desesperada com o filho no colo. E os caras descendo a bala em cima. Vamos só ver, vamos rever isso aqui. Esse é o preço da ignorância. Esse é o preço da eterna vigilância. Você quer liberdade, jovem camaleão? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Sabe o que seu pai fez? Seu pai trocou o futuro da sua geração para ver televisão e mulherada pelada. Foi isso que seu pai fez.
o seu avô fez? Trocaram o nosso futuro, entregaram o nosso futuro na mão do governo, da televisão. Né? No passado eles enforcaram os caras no passado. Hoje tá essa porcaria aí. Ou seja, eles se venderam. A conta chega. Todo mundo despreparado. Ninguém sabe plantar. Ninguém sabe sobreviver na floresta. Ninguém sabe curar enfermidades. Tratar picadas de cobras, de animais. Ninguém sabe se virar. Todo mundo agora se tornou escravo do sistema. Ninguém sabe, simplesmente, todo mundo agora depende do sistema para comer. Pois é, eles sabem bem disso. Então eles se venderam. Olha o desespero. A conta chega. A conta chega. A conta da ignorância chega. Primeiro eles desarmaram o povo. Depois tornaram o povo ignorantes. E depois exterminam o povo. É simples assim. Essa é a coleta do capeta. Eles vão lá, pegam uma civilização, pervertem a civilização. Nós estamos vivendo uma sociedade sodomita. Depois eles vão lá e dizimam todo mundo. E fazem a colheita para as trevas. Então você vê o desespero da mãe. Desespero. Olha lá. Os caras treinando nas ruas. Por quê? E aí as pessoas filmando. Não, olha que bonito. Olha maridão, olha minha esposa, que bonito o exército na rua. Bonito, meu irmão, quando você vê o exército na rua treinando, deu fora. É hora de você pensar, olha, o que a gente tem de economia? É por isso que eu falo de planejamento. Ninguém sabe quando a bomba vai estourar. Ninguém sabe quando a bomba vai estourar. A gente fala aqui 500 vezes. Estão usando bolinhas de airsoft, né? Estão usando bolinhas de airsoft, né? Então você vê o barulho aí. Por que eles estão treinando nas cidades? Pense um pouco. Para que serve o exército? Para oprimir o povo. Por que eles estão treinando na cidade? Porque é onde as pessoas estão. Então, para oprimir as pessoas, tem que oprimir onde elas estão. Estão fazendo essa manobra, esse treinamento. Daqui um ano, lá vem um cara falar, eu acerto tudo que eu falo aqui, eu acerto. Qual foi a vez que eu errei nessa história aqui? Você é profeta intocável. Não sou nada, eu cago peido e mijo como você. Tiro meleca do nariz, arroto o peito, sou igual você, meu irmão, não sou melhor do que você. Mas raciocine um pouco. Se eles estão treinando na rua e o exército serve para oprimir o povo, o que você acha que num curto período de tempo vai acontecer? Use a cabeça para pensar. Então olha lá. Meu irmão, em pouco tempo nós enfrentaremos uma guerra civil. É o que eu acredito. As pessoas não vão poder comprar, não vão poder comprar, nem comer, nem nada. Vão ficar hiper estressadas. Vão entender que foram enganadas. Vão querer justiça, mas estarão desarmadas. E a arma estará na mão da pior escória da humanidade. E aí, meu irmão, adivinhe só o que vai acontecer. Estão treinando. Enquanto a oposição está lacrando, fazendo textão no Facebook, está militando, esses caras estão fazendo, a oposição está lá, ó, treinando, fazendo acontecer, né? Então é isso, meu irmão. E olha lá, você acha que aquela balinha ali é de festim? Olha lá pra você ver. Vamos ver essa bala. Olha lá. Você acha que é de festim? Então é isso, ó. Você acha mesmo que se um cara desse, a mando do governo, falar assim, extermine todo mundo, você acha mesmo que ele não vai fazer? Um cara desse arromba a sua porta, vê a tua esposa e os teus filhos na sala, ele pega a arma dele e fuzila e metralha todo mundo. Bem-vindo à realidade, campeão. Bem-vindo à realidade. Segunda Guerra Mundial foi assim que aconteceu. E aqueles que quiserem sobreviver, não me mate, faça tudo comigo, mas não tire minha vida. Aqueles que quiserem ganhar sua vida, perderão, porque simplesmente serão enviados a o quê? Campo de Pararapururu concentração, ou como estão chamando hoje em dia, Zona Pararapururu Verde. Tá percebendo? Tá percebendo o que está acontecendo? Por que você acha que alguns anos atrás mandaram os caixões da FEMA? Hein? Até no Brasil tem milhares e milhões deles. Por quê?
Pense um pouco. Meu irmão, 1920, 1910, 1940, G1 e G2. Repare bem com o que aconteceu. Os caras falavam assim, olha, chegavam assim e falavam assim, ó, quem desertar, o tenente chega assim e fala com os soldados, quem desertar, nós iremos na sua casa e iremos matar suas famílias. No exército é assim. Ah, não é assim? Não, não é assim? Sabe aquele projeto da bomba nuclear que os Estados Unidos desenvolveu, né, que quase foi operada assim na Primeira Guerra Mundial, foi operada no confronto com o Japão, Nagasaki e Hiroshima? Eu só esqueci o nome do projeto. Foram 200 mil militares envolvidos nesse projeto. Nenhum desertou. Nenhum falou o que estavam trabalhando. Por quê? Porque foram fortemente ameaçados. Se você falar, nós mataremos a sua família. É assim que eles trabalham. Então eles vão chegar e vão falar assim, ó, as pessoas estão puramente contaminadas, as pessoas estão com 500 problemas e vão inventar o que eles quiserem. O que eles quiserem, meu irmão. Recomendo você assistir o filme Terceira Onda. Assistir o filme Terceira Onda para você entender. Eles vão falar o que eles quiserem. Se houver desertância, vão matar a família do cara. Entre salvar a família do cara e salvar aquelas pessoas, quem você acha que eles vão segurar? Aí eles injetam um remédio no soldado, que é um remédio para anti-suicídio. Porque o soldado, quando ele começar a matar criança, ele vai entrar em colapso. Aí injetam uma coisa que injetam quando alguém vai apresentar num reality show, que pro cara não surtar. Aí injetam essa coisa no cara, pro cara poder fazer a operação. Aí sabe o que vai acontecer? Vão abrir a porta da casa e vão metralhar todo mundo lá. Não importa o que você fale. Bem-vindo à realidade. Sabe quem é o culpado disso? Seus pais e seus avós, que se venderam para a televisão. Enquanto essa elite mundial se preparava, se fortalecia, desenvolvia tecnologias, o seu pai, os seus avós, se venderam como prostitutas depravadas para a televisão. Se venderam. Passaram dias e dias vendo Faustão, Big Brother, vendo toda essa regalia. A conta chega. A conta chega. Então, o preço da ignorância é a morte. Os caras simplesmente acreditaram na mídia, não se preparam, não correm atrás, não permitam que isso aconteça. Não, eles ficaram dormindo. E cada vez mais a coisa crescendo, a mão do grande irmão crescendo. Pois é. Então, os justos pagam pelos pecadores. Não é à toa que eu falo, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, olha só a situação. Aí eu falo para as pessoas o seguinte, né? Olha só, vamos ver se essa mulher aqui está preparada para as coisas que vão de vir, né? Você acha que uma mãe de família dessa está preparada? O governo pega a mulher, fala assim, a partir de agora, direitos iguais para as mulheres. Obriga a mulher a trabalhar fora de casa. A mulher com filho no colo tem que ir trabalhar porque o governo instiga isso. Aí, olha só, o pai não pode admoestar a mulher, não pode ensiná-la. Fica despreparada. Quem que é o marido dessas mulheres que vão ter que trabalhar na rua? O Estado. Olha aí. Tá preparado para alguma coisa? Não. Se essa mulher tivesse em casa com os filhos e tivesse no lugar o pai, vamos ver se a conta seria a mesma. Então é o que eu falo, eles vão mudando, eles vão destruindo tudo. Esse é o mundo que você vive. Esse é o mundo que você vive, meu irmão. Aí eu falo para as pessoas o seguinte, né? Não adianta você querer morar na floresta, não dá, é impossível morar na floresta. O que você pode fazer é morar no campo, procurar uma cidade com a menor interferência do Estado, do governo, aquela cidade bem fodida, com menos de 5 mil habitantes, estrada toda esburacada, não tem nem asfalto, né? E você comprar na zona rural dessa cidade um terreno sem vizinho por perto e trabalhar numa sobrevivência sem a dependência do Estado, né? Não usar o gás, não usar luz de companhia elétrica, não usar gás de cozinha, não ficar dependendo de água, de rede de saneamento básico, nada disso. Você aprender a sobreviver com as coisas que você tem, fazer acontecer sem interferência do Estado. Por quê? Porque você vai se tornar invisível. Ah, mas de que adianta? Meu irmão, olha para a Segunda Guerra Mundial. Não tem outra coisa que eu possa dizer para você. A história está se repetindo. Os caras que sobreviveram no período da G2, aqueles que foram perseguidos, os poucos que sobreviveram,
os poucos que sobreviveram, estavam no campo de forma discreta. Então os caras, o que os caras faziam? Né? O exército alemão, né, ia lá na busca desenfreada pelos judeus naquela época do passado, não só os judeus, mas todo tipo de pessoa que era antinacionalista, e aí simplesmente iam lá perseguindo. As pessoas moravam na cidade, ou seja, a cidade se transformou numa guerra civil, não tinham o que fazer mais ali. Aí o que aconteceu? Eles foram pro campo. Aí o exército foi pro campo. Ó, que legal, o exército foi pro campo. Porque no filme, nos filmes, eles mostram que eles vão no campo. Só que você é trouxa de acreditar. Você quando olha assim, o exército foi pros campos, você é trouxa de acreditar. Eles não vão para os campos. Eles vão para as grandes fazendas. Aqueles produtores de milho, que produzem toneladas de milho, aqueles produtores de soja, aqueles produtores gigantes, que dá para você ver até de satélite que aquela área é de produção, esses caras, eles vão lá atrás mesmo. Porque são produtores, fazem acordos, nós não vamos interferir aqui com você momentaneamente, né? Mas você vai ter que produzir a comida para nós. Aí eles vão lá e produzem a comida. Então, o filme mostra para vocês, muitas vezes você assiste aqueles filmes, são doutrinações. Filme são doutrinações. Aí no filme mostra um pequeno camponês plantando batata num lugarzinho pequenininho e o exército indo até lá. Quem é os caras para ir, meu irmão? Não vai não, só vão em grandes fazendas. Você tá entendendo? Meu irmão, zona rural, para quem mora verdadeiramente em zona rural, é um saco. Você roda naquilo, você não sabe onde é que vai as coisas. Tá entendendo? Aí o que acontece? Primeira coisa, esses caras, eles moram em lugares isolados, né? A grande maioria das pessoas. Então eles vão nas cidades. Vão lá e fazem a desolação nas cidades. Quando acabar a desolação nas cidades, eles vão para o campo. Mas eles vão para onde? Para as grandes fazendas primeiro. Eles vão para os grandes produtores primeiro. Porque eles precisam alimentar o exército. Eles precisam alimentar as pessoas que vão para a zona Parará-Pururu Verde. Então eles vão começar a fazer isso. Agora, se você, por exemplo, trabalha com agrofloresta, você planta na floresta, a sua floresta começa a ter árvore frutífera. Se você tem água em abundância, o que você faz? Ah, a minha propriedade está isolada, mas existe um caminho para chegar até na minha casa. Ah, deu merda? Começa a plantar um monte de sanção do campo, começa a plantar um monte de eucalipto e tampa a estrada. Se vão tomar, por exemplo, as cidades, sanção do campo é um negócio que cresce, alastra e simplesmente arranha todo mundo. Planta eucalipto, ouro grande, híbrido, cresce igual um maluco e tampa a entrada. Não tem. O exército, escuta, o soldado, em média, ganha no mínimo de 2 a 3 mil reais. E quando tá falando de euro aqui, até mais. Então o exército tem um custo, os equipamentos militares têm um custo, os governantes têm um custo. Então, a cada segundo que o exército está na rua, tem um custo. Então, eles não podem simplesmente trabalhar fora do custo. Né? Por exemplo, é mais fácil usar 10 mil soldados para fechar, por exemplo, uma cidade de 200, 300 mil habitantes, do que usar 10 mil soldados para procurar 45 pessoas no campo. Porque 10 mil soldados procurando 45 pessoas no campo não justifica. Eles vão pensar assim, esses caras daqui a pouco eles vão depender da gente. Esses caras daqui a pouco vai faltar comida para esses caras que moram no campo. Eles sabem, eles não se interessam com o campo, eles sabem disso. Aí os poucos que vão sobreviver no campo, se eles não estiverem bem preparados, com autossuficiência, eles vão ter que bater na porta do pai-estado e pedir alguma coisa mesmo. Tá entendendo? É assim que esses caras trabalham. Eles não são trouxas. Aí o que acontece, basicamente? Os caras que moram no campo, esses 45, que se prepararam mesmo, que levaram óleo, né? Na espera do noivo, simplesmente 40 não se preparou. Então, para esses caras, eles vão. Tá entendendo? E quando acontecer a dizimação das pessoas, o exército também vai ser dizimado. Ah, não vai? Você que acha. O exército é o primeiro. O exército, os soldados do exército, são as primeiras cobaias de teste. É só você analisar a gripe espanhola. O que aconteceu de verdade, os soldados são os primeiros na linha de frente para testes. É os primeiros a ir embora. Fazem um serviço, depois some com eles. Meu irmão, o que eu falo para vocês aqui é o seguinte. Isso vai acontecer no Brasil? Não sabemos. Isso está acontecendo lá fora? Está.
Você viu o vídeo. Treinamento nas ruas, né? Agora, a pergunta que eu falo para você é o seguinte: você confia num papai Estado? Você confia que o Estado vai defender a sua liberdade? Que vai proteger a sua família? Você confia? Eu não. Então, o que nós temos que fazer, meu irmão, é nos resguardar. Só tem um caminho. A salvação é em Cristo, isso é óbvio. Agora nós temos que nos resguardar e nos preparar para as coisas que hão de vir. É simples assim. Preparação. Preparar ação. Preparar ação. Preparação. Tá bom? Orar, ação. Orar, ação. Oração. Tá bom? Salvar, ação. Salvar, ação. Salvação. Então, basicamente é o seguinte: se você ficar na cidade, você pode ficar. Prepare o seu psicológico. Prepare. Treine a sua mente. Treine a sua mente. Como é que você vai treinar a sua mente, você que vai ficar na cidade? Assista um filme chamado O Silêncio. Porque se mesmo sendo torturado, você tem que estar com Cristo. Então assista um filme chamado O Silêncio, ok? Assiste um filme chamado O Silêncio. E você que está procurando ir para o campo, até para ter mais qualidade de vida, até para você não depender do governo, da inflação, até para você sofrer menos interferência, parabéns, você está tomando o caminho correto. Agora se prepare. E não seja extravagante, tá? É a dica que eu posso passar para vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tá? Tem aqui, ó, o curso, por exemplo, Frequências e Vibrações, tem uma aula que ensina para vocês isso aqui, ó. Olha, ensina sobre as frequências, como elas podem destruir a sua vida. 5G, 4G, tudo, Wi-Fi. Como você pode se precaver contra isso. Então, eu recomendo que você assista. E, né, eu não posso nem dizer essas palavras aqui, mas eu recomendo que você assista, né? Por exemplo, aqui, ó, um vídeo, né? Eu recomendo muito que você participe aí, tá? Da comunidade fechada, tanto do YouTube ou, né, do conteúdo premium. Olha só. Isso dá para você, com pouco dinheiro, você consegue criar mais liberdade para sua família. Você que já despertou, agora é hora de tomar uma ação na sua vida. Eu vou fechar o arquivo para não perder o arquivo aqui. Mas basicamente, a única coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: nós não sabemos o que vai acontecer. Não nos é revelado nada. Para o povo, somente uma banana. Ninguém nos revela, ninguém nos explica o que está acontecendo. É um estado profundo de observância. Nós temos que observar e tentar imaginar o porquê as coisas estão acontecendo. Porque não nos é revelado, a mídia não nos revela, o exército não nos revela, ninguém nos revela nada. Eles se preparam para algo, mas não nos revelam. Então cabe a nós nos prepararmos também. A arte da guerra. Se o seu inimigo está se preparando, prepare-se também. Ou você pode dar uma de João sem braço, como o Messias do escravo brasileiro, Bolsonaro. Né? Como é que é o modus operandi do Bolsonaro? Se o inimigo estiver longe, pense que ele está perto. Se o seu inimigo, por exemplo, avançou, vire de costas e venha em marcha ré. É assim, a arte da guerra do Bolsonaro. Então, meu irmão, não existe. O único Messias é Jesus. Não confie em homens, e muito menos no papai Estado. Então, a única dica que eu dou para vocês é essa. Se eles estão se movimentando, fazendo alguma coisa, não sabemos o que, uma profunda vigilância. Observe, tente buscar sabedoria, entender o porquê e se movimente também. É a dica que eu posso dar para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Os links estão aqui embaixo na descrição. Forte abraço.